Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos de direito real. Estamos trabalhando com posse. No nosso último encontro, nós falamos de classificação da posse e a gente vai dar continuidade aos assuntos atrelados ainda à posse. Tá bom? Então, bora lá. Pois bem, estamos trabalhando com posse. Na nossa última aula, nós trouxemos algumas classificações para a posse. Nós falamos que a posse pode ser de boa-fé ou a posse pode ser de má-fé. Aqui está atrelado a boa-fé subjetiva, ou seja, a intenção das partes. E no nosso encontro a gente vai perceber por que é importante conceituarmos e classificarmos a posse. Vimos também que a posse pode ser justa ou a posse pode ser injusta, que a posse pode ser antiga, a posse pode ser nova. E a gente ainda vai classificar a posse na nossa última classificação, porque o Código Civil traz um conceito de composse. Composse. E a composse, a gente vai colocar, ela traduz uma posse em comum. Composse é a posse de um objeto indivisível, formalizado por dois ou mais indivíduos. Esse é o nosso conceito, tá bom? Então a gente vai botar que a composse, ela traduz a posse em comum. A composse está prevista ali, ó, no artigo 1199 do Código Civil. Bora ver? Agora que eu percebi que eu não dividi a tela. Bora dividir a tela. Prontinho. Nós estamos dividindo a tela. Nossa tela está dividida. Estamos trabalhando aqui com posse. Com posse traduz a ideia de posse. E nós falamos que está prevista ali no artigo 1199 do Código Civil. Bora ver aqui o artigo 1199 do Código Civil. Aqui está aberto. Vamos copiar e vamos colocar no nosso Word. Está lá. Artigo 1199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, ou seja, aqui nós já temos aqui os dois requisitos para a existência da composse. Primeiro, que o bem não é passível de divisão. Por exemplo, uma casa, via de regra, é um bem indivisível. Então, digamos que dois sujeitos sejam possuidores de uma casa. Eles possuem uma composse, porque ambos possuem um dos poderes de propriedade. Digamos que seja de utilização do bem. Ambos são possuidores, ambos estão ali na composse. Poderá cada um, essa é a regra, exercer sobre elas atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros como possuidores. Então, todos são possuidores e, via de regra, isso é regra, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Porque existem espécies da composse. Via de regra, cada um pode exercer o seu ato possessório no bem sem excluir os direitos do outro. É exatamente isso que fala a composse. Só que nós temos espécies de composse. E talvez alguém se pergunte, mas não há possibilidade na composse de eu dividir qual é a área de utilização de determinado possuidor? A resposta para isso é sim, isso é possível. Por isso que nós temos duas modalidades de composse. Nós temos uma primeira composse chamada de prodiviso, e a composse prodiviso acontece quando os possuidores eles delimitam a área de exercício. Há uma delimitação quando os possuidores delimitam a área de atuação, ou de utilização, ou de exercício. Vamos botar até exercício, de exercício.
Exercício. Você já sabe que, via de regra, todos são possuidores, todos podem utilizar o bem e não pode haver a exclusão de direitos de um possuidor sobre o outro. Não há possibilidade de sobreposição de poderes. Todos possuem os poderes atrelados à propriedade. Quais são os poderes? Usar, gozar, dispor e reivindicar. Perfeito? Esses poderes são importantes para que a gente venha, nós falamos isso no nosso último encontro, para que a gente venha compreender a propriedade, a posse. E se, por um lado, nós podemos delimitar a área de utilização, a área de exercício dos poderes atrelados à posse dos possuidores, nós temos, por outro lado, uma posse chamada de pró-indiviso. Pró-indiviso. E na pró-indiviso, os atos de posse são formalizados sobre todo o bem. Significa dizer que todos os possuidores podem dispor da totalidade do bem. Estamos aqui pensando em um bem indivisível. Nós vamos colocar isso daqui porque é importante. Quando o Código Civil fala se duas ou mais pessoas, aqui já está o primeiro requisito, a existência de mais de uma pessoa, para que seja materializada com posse. A segunda é que a coisa é indivisível. Por quê? Por lógica. Se o bem é divisível, cada um fica com a sua fração, não há discussão. Cada um é possuidor da sua cota parte. Quer ver um bom exemplo de composse? Exemplo de composse. Quando a gente vai pensar no espólio. Perceba, espólio. Quando o indivíduo morre, automaticamente o passivo e o ativo é transmitido para os herdeiros. Só que, enquanto não houver a divisão do patrimônio, aquela junção do ativo, digamos que tenham bens móveis, imóveis, casas, dinheiro em banco, tudo isso compõe um ativo. Ainda não houve a divisão. E as dívidas do sujeito também, porque dívida também herda com os limites. Aqui nós vamos trabalhar lá na frente, nós temos vídeo, inclusive, sobre isso. Se você se interessar, acesse os vídeos atrelados ao tema sucessão. Mas você tem que saber que um bom exemplo de composse é o que acontece com o espólio na sua utilização dos herdeiros. Todos são possuidores, porque ainda não houve a sua divisão. Então, nós podemos falar que no espólio, durante o inventário, enquanto não for feito a divisão da cota parte de cada herdeiro, ou de cada, se houver testamento, né? Enquanto não for feita a sua divisão, todos os herdeiros possuem a composse. Esse é um bom exemplo de composse. Agora, nós vamos pensar no momento de aquisição da posse. Você vai anotar, momento de aquisição da posse. Gente, quando é que a posse ela é adquirida? Será que é no momento que eu me aproprio do bem? É no momento da tradição? Nós temos regra específica no artigo 1204, que nós vamos ler. Mas primeiro você tem que entender que você vai criar uma regra. A regra. A posse é adquirida, anote, a posse é adquirida. Quando? Quando? Em nome próprio, o indivíduo, o sujeito, utiliza de qualquer dos poderes de propriedade. Qual é o momento da posse? O momento da posse é quando o sujeito, em nome próprio, utiliza qualquer dos poderes da posse. Essa, inclusive, é a regra presente no artigo, bora botar aqui, artigo 1204 do Código Civil. Bora ver o que é que fala o artigo 1204 do Código Civil? Bora lá. Esse material vai ficar com você.
Por isso que a gente tem que fazer uma coisa muito bonitinha. Olha o que é que fala o artigo 1204. Está lá. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à posse. Então, perceba, a partir do momento que for possível a utilização, gozar, dispor ou reivindicar em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade, nós podemos formalizar que naquele instante está materializado a posse. Então, qual é a nossa regra? A posse é adquirida quando formalizada em nome próprio, vou botar aqui enaltecer, e utiliza qualquer dos poderes, bora botar aqui, de propriedade. Aqui agora, eu vou botar só uma observação, porque você já percebeu que desde a última aula nós falamos o tempo todo dos poderes atrelados à propriedade. E esses poderes nós devemos enaltecer porque é importante para a compreensão da posse. Então, quais são os poderes? Bora lá de novo? Usar, você vai anotar no seu caderno, gozar, você vai colocar aqui dispor e reivindicar. Usar, gozar, dispor e reivindicar são os poderes atrelados à propriedade. Você já sabe que na propriedade o sujeito possui tudo isso. Ele é o dono. Ele não se confunde com a figura do detentor, que nós já sabemos que é um indivíduo que só resguarda. É um sujeito que não tem nem posse. Agora, na posse, o sujeito, em nome próprio, utiliza um destes poderes. Usar, gozar, dispor ou reivindicar. Perfeito? Você me empresta seu celular? Ah, empresto sim, fique hoje com o celular. Me entregue amanhã. Eu sou proprietário? Não, não sou, porque eu não posso dispor desse bem. Agora eu posso utilizar. Então, em nome próprio, eu utilizo um dos poderes de propriedade. Perfeito? Está emprestado, é um exemplo, mas eu posso afirmar, materializando aqui o que estamos trabalhando conceitualmente, que eu possuo a posse deste bem móvel. Tá bom? Agora, olha que coisa interessante. Eu comecei essa aula de hoje dizendo que, dando um exemplo de espólio, não é verdade? Vocês vão perceber que existe um princípio do sai-sine. O que é que isso quer dizer? Não é matéria nossa, é matéria de direito sucessório. Mas você precisa saber que quando um indivíduo morre, automaticamente, independente inclusive da cognição, da ciência dos herdeiros, o patrimônio é transmitido para os herdeiros. Agora, eu já sei, já estou entendendo aqui, que se meu pai morre, automaticamente o patrimônio dele transmite para mim. É lógico que vai ter que ser feito, se eu tiver outros herdeiros, se existirem outros herdeiros, vai ter que haver a divisão do patrimônio. Mas patrimônio, e isso está atrelado aos direitos reais, não fica sem dono. Perfeito? Evita-se o tempo todo que a coisa fique abandonada, que a coisa fique desassistida. Por isso que há a transmissão automática do patrimônio. Agora, pense aqui comigo. Eu entendo que a propriedade se transmite, isso é fácil. Mas será que a posse se transmite aos herdeiros? A gente tem que botar essa pergunta. A posse transmite aos herdeiros? Será que a posse ela se transmite aos herdeiros? E a resposta para isso é sim. A posse também transmite. Bora colocar aqui. Resposta: sim. A posse, cadê a exclamação? A posse também se transmite aos herdeiros. E aí a gente vai ver essa regra lá no artigo 1206 do Código Civil. Bora para o artigo 1206? Será que a posse se transmite aos herdeiros? Será que o legislador cuidou de tratar sobre isso? Cuidou, sim. Bora lá? 1206. Olha que coisa legal. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Gente, isso aqui é muito legal. Aplica isso. Vou voltar aqui. Aplica isso, Ricardo, em alguma situação, em algum exemplo. Olha que coisa legal. Nós falamos aqui, pelo menos em outras disciplinas, isso certamente foi visto numa disciplina contratual, para quem tem base contratual, em uma disciplina de direito das obrigações, inclusive em parte geral você também vê isso. A morte não rompe obrigações, pelo menos via de regra.
salvo as obrigações de cunho personalíssimo. Mas o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que se eu formalizar um contrato de locação, o locatário possui a posse, ele não é proprietário, mas a posse se transmite também aos herdeiros. Então, se alguém, porventura, tiver a dúvida, meu pai morreu, tinha uma casa de aluguel, o aluguel transmite aos herdeiros? A resposta para isso é sim. Porque uma das respostas, das várias respostas, é o que está presente e contido no artigo 1206. A posse também se transmite aos herdeiros. Então, hipoteticamente, no exemplo que eu dei, nós colocamos aqui um lapso temporal. Eu empresto esse celular por um prazo de 1 ano para determinado indivíduo. A essa posse, se ele faleceu, transmite-se aos herdeiros? A resposta para isso é sim. Com os mesmos poderes dados inicialmente? A resposta para isso é sim, e é exatamente isso que fala o artigo 1206 do Código Civil. A posse transmite-se aos herdeiros. Vamos colocar isso daqui, ressaltar isso daqui, porque essa é uma premissa muito importante. Olha o que é que você está aprendendo aqui comigo. Calma, relaxe, respire. Nós estamos trabalhando ainda com posse, você já sabe. Essa aula é de posse, o próximo encontro é de posse. A gente só vai entrar em propriedade daqui a uns 3 encontros. Nós estamos trabalhando o que é com posse. Com posse traduz a ideia de posse comum. Ela só acontece quando a coisa for indivisível. Esse celular é indivisível. Por quê? Porque a fração dele acaba afetando a coisa, a sua funcionalidade. E formalizada por 2 ou mais pessoas. Então, a gente pode colocar isso também em bens móveis. Será que eu posso dar um mesmo celular para 3 filhos? Claro, uma situação de composse. Via de regra, nenhum deles pode excluir o direito dos demais. Isso é composse. Isso é regra. Agora, existem 2 tipos de composse. Uma que você delimita o exercício e outra que você não delimita o exercício. No meu último exemplo, eu posso falar, então, por exemplo, uma composse pro diviso. Meu filho A utiliza na segunda e quarta o celular. Meu filho B utiliza na terça e quinta. Meu filho C gosta mais de festa, vai utilizar na sexta, sábado e domingo. Isso é uma composta e prodiviso. Você pode delimitar a utilização ou, no nosso exemplo, a área de exercício. Numa composta pro indiviso, todos os possuidores podem dispor da totalidade do patrimônio. Perfeito? Um bom exemplo é o espólio, nós já falamos. Você já sabe que a posse ela é adquirida no momento em que se utiliza qualquer dos poderes da posse, em nome próprio, é lógico, tá? Essa é a regra presente no Código Civil. A posse se transmite aos herdeiros, você já sabe disso. E se eu sei que a posse se transmite, quem é que pode adquirir a posse? Eu acho que é uma boa pergunta. Vamos fazer perguntas. Quem pode adquirir a posse? Será que todo mundo pode adquirir a posse? Essa daqui é uma premissa, uma regra, eu deveria ter colocado inclusive antes, porque a transmissão está prevista no artigo 1206, e quem pode adquirir, existe previsão legal no artigo 1205 do Código Civil. Bora para o Código Civil? Vem aqui comigo. Olha o Código Civil, artigo 1205. Vamos colar na nossa estrutura. Olha que coisa legal. Quem pode adquirir? Primeiro, a própria pessoa. Olha que coisa interessante. O próprio indivíduo pode, pessoalmente ou por representação. Você já sabe que a manifestação de vontade pode ser transmitida por intermédio de um mandato. Esse mandato pode ser feito, por exemplo, através de um instrumento chamado procuração. Então você já sabe que quando se fala lá em cima de aquisição em nome próprio, pode ser o próprio indivíduo ou seu representante legal, por intermédio, por exemplo, de um instrumento procuratório de uma procuração. Esse sujeito pode adquirir a posse ou ainda um terceiro, mesmo que sem mandato. Digamos que eu não tenha procuração nenhuma, desde que futuramente o proprietário ele ratifique o ato. Digamos que eu entre no quarto da minha irmã, pegue o celular, não tenho mandato, não estou munido de um instrumento procuratório.
Estou na posse, mas lá na frente o proprietário ratifica, fala, não, tudo bem, deixa ele com o celular. Então, a posse pode ser adquirida pela própria pessoa ou por seu representante, ou ainda por terceiro, mesmo que sem representação, mesmo que sem mandato, mas dependendo nessa situação, lógico, porque senão pode ser considerado uma posse injusta, tá? Aqui nós estamos pensando numa situação de posse justa, não de injusta, tá? Mesmo um terceiro sem representação, se o ato for ratificado, ele pode adquirir a posse de um patrimônio. Perfeito? Isso daqui é muito importante. Você já sabe quem pode adquirir. Anote no seu caderno, não se sabote. Esse material todo vai ficar com você, mas a gente pede para que o aluno escreva. Escreva no caderno, faça uma estrutura bonita. Ah, eu vou copiar o que você está dizendo exatamente. Copia na exatidão do que foi dito aqui, do que você está vendo aqui, e ainda o que eu estou falando. Pause o vídeo, coloque o conceito, volte e faça isso. Eu já sei quem pode adquirir, já sei. Já sei que se transmite, eu já sei. Já sei quando se adquire, já sei. Olha o tanto de coisa que nós já sabemos. Agora, como é que eu posso perder o bem? Ou a posse, perdão. Vamos falar de perda da posse. Quando é que se perde a posse? Nós vamos criar aqui uma regra. Regra. Olha a regra de perda da posse. A nossa regra é que se perde a posse quando se perde algum dos poderes sobre o bem. Então, perda dos poderes sobre o bem, móvel ou imóvel. Aqui está a regra para a perda da posse. Aqui a gente tem, nós vamos colocar aqui o artigo 1223 e 1224 do Código Civil, respectivamente. Vem comigo. Olha o que está falando ali, o artigo 1000. Você já entendeu a regra? Perda dos poderes. Bora pegar ali o artigo 1223. Artigo 1223. Perda da posse. Pá, pá, pá. Ó, fala ali o artigo 1223. Pá, pá, pá. 1224 a gente vai trabalhar na próxima aula. Gente, perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, o qual se infere no artigo 1196. Então, qual é a nossa regra? Perde-se a posse quando o possuidor perde os poderes de posse. Perfeito? É aqui que se dá a nossa perda da posse. Aqui eu vou botar uma observação, porque a doutrina auxilia. O Código Civil não é um facilitador em várias oportunidades para a compreensão da matéria. E aqui eu queria citar a autora Maria Helena Diniz. O que é que fala Maria Helena Diniz? Que a posse pode ser perder como a tradição. Exemplo, eu formalizo uma compra e venda. Eu entreguei o bem, formalizei um negócio jurídico, acabou, está ali perdida a posse sobre o patrimônio. É possível também, ou então só com a devolução do bem. Tradição e entrega do bem, perfeito? Com o abandono, perceba que eu inclusive disse isso hoje, tá dito. Espera-se que as coisas tenham dono, tá? Via de regra não pode haver o abandono, mas as pessoas podem abandonar. Não quero mais um sofá. Não acontece isso? O indivíduo pega o sofá, bota do lado de fora, para que, se porventura alguém queira, passe, queira pegar, as coisas podem ser abandonadas. No abandono, você também perde a posse. Perceba que o indivíduo não quer mais exercer nenhum dos poderes sobre o patrimônio. Além disso, pode ter a destruição do bem. Então, destruição do bem também é uma espécie de perda da posse. Tá bom? Perceba ó, que todos estes exemplos materializam a regra prevista no artigo 1223. Porque, olha o que está falando lá, o sujeito, mesmo sem vontade, perde um dos poderes sobre a posse. E você perde os poderes da posse quando há tradição. Quando há, por exemplo, uma compra e venda, que você entrega e devolve o bem. Quando você abandona um bem,
você não está mais exercendo nenhum dos poderes de posse. Quando há destruição, digamos que o bem pereça, perdi o bem, não existe mais. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre responsabilidade. Além disso, quando se perde, abandonar e perder são coisas diferentes. Quando se perde o bem. Então, na perda, no abandono, na destruição, na tradição, são exemplos e são situações de perda da posse. Porque, mesmo contra a vontade do possuidor, ele perde os poderes de propriedade. Que nós já vimos, volte aqui comigo, não se perca, isso daqui é muito importante, por isso que a gente está, vou colocar até em vermelho, usar, gozar, dispor e reivindicar. Usar, gozar, dispor e reivindicar são poderes de propriedade, qualquer um deles pode ser utilizado na posse. Perfeito? Agora, um tópico importante, porque a gente indiretamente acabou entrando nisso, é a gente falar sobre os efeitos da posse. Efeitos da posse. Perceba, a gente vai falar um pouquinho agora sobre responsabilidade por perda e nós vamos falar sobre frutos. Um indivíduo que está na posse de um patrimônio, aqui eu vou botar a letra A porque eu vou esmiuçar. Uma pergunta, tá? Será que determinado sujeito que está na posse de um bem pode perceber os frutos dados pelo bem? Vamos falar aqui sobre frutos. Você já sabe que frutos são utilidades da coisa principal. Quando nós vamos dividir um bem ou classificá-lo, o bem pode ser classificado como bem principal e como bem acessório, tá? Um bem acessório, ele não causa a destruição total ou parcial, pelo menos os frutos, né? Ele não causa uma destruição total ou parcial no bem principal. Então, bora pensar aqui num exemplo prático. Determinado sujeito alugou uma área rural. Naquela área rural existem plantações. Pergunta 1. O sujeito não é proprietário. Será que o possuidor pode usufruir dos frutos do bem? Nós temos uma regra geral, e é isso que a gente vai botar, mas antes, bora só botar uma coisa aqui, uma observação, para que a nossa aula fique completa. Frutos são bens acessórios. Acessórios. Frutos são bens acessórios. São utilidades do bem principal. Os frutos, eles não causam, é característica dos frutos, não causam destruição total nem parcial do bem principal. Perfeito? Aqui é só uma observação. Agora, a gente vai ter que responder o que nós dissemos. Será que o possuidor pode usufruir dos frutos? E a resposta está contida no artigo 1214 do Código Civil. Quando a gente vai ver ali efeitos de posse, nós vamos criar uma regra geral. A regra é: sim, filho, o possuidor pode utilizar os frutos. Agora, você tem que saber que o possuidor de, vamos botar isso, possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé pode e tem direito aos frutos. Eu vou botar, inclusive, que tem direito, para você entender que é dele. O possuidor de boa-fé é aquele sujeito que, na sua cognição, utilizando-se da boa-fé subjetiva, né, aquele dever de honestidade, lealdade, retidão, que permeiam as relações jurídicas, ele tem, sim, o direito de usufruir dos frutos. A contrário senso, o possuidor de má-fé não tem. Bora ver o artigo 1214, porque o parágrafo único traz duas regrinhas. E aí a gente já coloca aqui. Artigo 1214. 1214. Olha que coisa importante nós estamos trabalhando aqui. Esse material vai todo para você. Artigo 1214. Fala lá. O possuidor de boa-fé tem direito. Pronto, acabou. Enquanto ela durar, os frutos percebidos. Aí o parágrafo único vem trazendo uma outra regra, a contrário senso desta, tá? Aliás, não é nem um parágrafo único, peço perdão.
É o artigo 1216, mas a gente vai ver aqui, ó, parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos. Então, olha que coisa legal. Pode ser que o indivíduo começou com a posse de boa-fé e terminou com a posse de má-fé. Então, olha o que é que está dizendo o legislador. Enquanto o sujeito tiver e for possuidor de boa-fé, ele tem direito aos frutos. A partir do momento, mesmo que a posse esteja mantida. Mas se a posse de boa-fé, em algum momento do tempo, se tornar uma posse de má-fé, no momento que se tornar posse de má-fé, os frutos percebidos devem ser restituídos. Perfeito? Mas nós temos uma outra regra, agora sim, eu vou colocar só uma observação. Possuidor de má-fé. A regra é a mesma, é só o contrário da que nós colocamos lá em cima, mas o artigo 1216 também fala de posse. Olha que coisa legal. Papai vai colocar aqui para você. Artigo. Oh, agora está lindo, a coisa está linda. Artigo 1216. O possuidor de má-fé, olha que coisa, responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Perfeito? Então, isso daqui é muito importante. Vamos lá. Se você já entendeu as regras acerca dos frutos, para fechar o nosso encontro de hoje, vou falar aqui, letra B, sobre a responsabilidade, porque existe responsabilidade na perda ou deterioração do bem. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: digamos aqui, vamos trabalhar primeiro com os exemplos práticos. Eu empresto um celular para o sujeito. O sujeito é possuidor de boa-fé. Está utilizando o bem. O bem perece. Digamos que bateu um raio, o celular espatifou. Digamos que um terceiro bateu a mão e o celular caiu. Perfeito? Será que eu, possuidor de boa-fé, sou responsável pelo perecimento do bem? É sobre isso que a gente vai falar. Só que você tem que saber primeiro a diferença de perda, aliás, o sentido que você tem em perda e o sentido que você tem em deterioração. A gente percebe que perda é a totalidade. Toda vez que se falar de perda, nós estamos falando de perecimento total, integral. Quando eu penso em deterioração, nós estamos pensando em um dano parcial. O dano ele é parcial. Perda, dano total. Deterioração, dano parcial. Perfeito? A regra aqui, tanto faz se for para a perda o dano total ou o dano parcial. Mas você tem que saber que quando o legislador fala de perda e de deterioração, está falando de um dano que é total, na sua integralidade, e um dano parcial. É só uma fração do patrimônio. Perfeito? Aqui, eu vou citar aqui o artigo 1217 do Código Civil. Porque olha qual é a regra. A regra é o seguinte, ó. Regra. O possuidor de boa-fé, você está entendendo agora qual é a relevância de classificarmos a posse lá atrás, para que a gente possa pensar exatamente nestas situações práticas que ocorrem no dia a dia, tá bom? Então, o sujeito que possui a posse exerce um dos poderes de propriedade. Se possuidor de boa-fé, não é responsável, isso é regra, tá? Não é responsável o possuidor de boa-fé, não é responsável pela perda ou deterioração do bem. Claro, desde que não deu causa. Isso aqui é muito importante. Lógico que se o sujeito, possuidor de boa-fé, pegar o celular e jogar na parede, ele vai ser responsável porque deu causa. Aqui nós estamos tirando a culpabilidade do sujeito. Ele não age nem com dolo, nem com culpa. Perfeito? Imprudência, negligência ou imperícia. Tá bom? Por quê? Porque se agir, vai estar integrado os elementos da responsabilidade civil e, portanto, esse sujeito ele vai ter que se responsabilizar pelo dano do patrimônio. A gente vai ver daqui a pouquinho o artigo 1217. E, a contrário senso, nós também temos a regra. Se o possuidor de boa-fé, se não deu causa, não responde pelo perecimento do bem, o sujeito que é possuidor de má-fé, filho, este responde. Vamos botar aqui. Responde pelo dano total
ou pelo dano parcial ao patrimônio. Quem diz isso é o artigo, bora botar aqui, 1218 do Código Civil. Vem com o papai, vamos colocar, estamos terminando a nossa aula. 1217, 1218, cadê, meu Deus? Você está vendo aqui que estamos matando o Código Civil, entendendo tudo sobre posse. Fala ali o artigo 1217, para a gente poder fechar a aula com chave de ouro. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou dano parcial à coisa aqui não der causa. Se não deu causa, o indivíduo não responde. Se possuidor de boa-fé. Agora, o possuidor de má-fé, ele responde pela perda total ou parcial, ainda que acidentais. Agora, olha que coisa interessante aqui. Aqui, a nossa única ressalva. Salvo se o possuidor de má-fé conseguir comprovar que o bem ele teria se deteriorado, mesmo se estivesse na posse do reivindicante, no sujeito que deveria ter a posse. Pode ser, inclusive, o proprietário. Então, pense aqui comigo um exemplo para que a gente feche a nossa aula. Digamos que eu vi em uma sala de aula um celular e eu peguei o celular, tá? Peguei o celular. Era um celular de um aluno X e essa minha posse é de má fé? É de má fé, tá bom? É uma posse de má fé. E eu estou utilizando o celular. Só que esse celular, ele explode. Explodiu o celular. Via de regra, você já sabe, possuidor de má-fé, não importa. Via de regra, vai responder pela perda total ou parcial do patrimônio. Mas se eu, possuidor de má-fé, conseguir comprovar que naquele celular existe uma bomba e que essa bomba ia explodir comigo ou com o possuidor originário, eu não serei responsável. Isso daqui a gente vai botar observação, é uma causa de isenção de responsabilidade civil. Perfeito? Nós fechamos aqui o nosso encontro. Deixa eu dividir aqui a tela. Eu quero agora agradecer a você pelo prazer que é essa ministração. Um forte abraço. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Deus abençoe. Tamo junto. Muitíssimo obrigado.